Graça e paz, olá, tudo bem com vocês? Eu quero dizer da minha parte que a saudade de estar aqui com vocês é imensa. Durante os 3 primeiros meses do ano aqui de 2024, nós estivemos ausentes por diversos motivos técnicos, pessoais, de agenda, uma nova direção também na IAP, por conta de uma série de mudanças e de melhorias em toda a estrutura, a estratégia, os conceitos de tudo que nós estamos produzindo. E aí a saudade ficou grande, vocês ficaram com reprises, mas agora a gente retoma a partir daqui com novos cenários, novas propostas, enfim. E a gente traz para vocês o Promessas de Esperança com mensagens novas, atuais, procurando levar aí para o seu coração, para a sua família, para a sua casa, sua igreja, seus amigos, promessas bíblicas, promessas que nos confortam, nos consolam e fortalecem a nossa caminhada. Eu tenho notícias de muita gente que segue esses conteúdos, aplica esses conteúdos nas suas igrejas, portanto são conteúdos que são multiplicados e isso alegra o nosso coração, nos traz edificação, nos traz motivação para continuarmos fazendo cada vez melhor. Desculpa, isso é ao vivo quando a gente grava, tá bom? Mas Deus abençoe a cada um. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema. Dá para ter banquete no deserto? É uma pergunta. Dá para ter banquete no deserto? Prepara sua Bíblia, chama a família, compartilha esse link agora, dá tempo de você compartilhar, chamar as pessoas, avisar, Promessas de Esperança voltou, retomou com novas mensagens, nova produção. Legal? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, abre ela no Salmo de número 78, para respondermos juntos esta pergunta: dá para ter banquete no deserto? Eu vou ler em nome de Jesus o verso de número 19. Sim, falaram contra Deus, disseram: pode Deus fornecer uma mesa no deserto? Esse versículo ele carrega nele uma indignação e carrega uma dúvida do povo. O povo estava duvidando da capacidade, da competência de Deus de fornecer para eles o conforto, a mesa, o banquete no deserto. Eu vou ler de novo, presta atenção aí na sua tradução, na Bíblia que você está na mão. Sim, falaram contra Deus. Eles estavam em oposição a Deus. E aí eles disseram: pode Deus fornecer uma mesa no deserto? Fecha os olhos. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são renovadas manhã após manhã. Obrigado, Senhor, pela leitura desse texto, por essa porção da Escritura, por este salmo, Senhor, que serve de inspiração, de base, para refletirmos na Tua Palavra. Fala conosco, nos alimenta, nos orienta e nos dirige. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O Salmo 78, ele é um grande salmo. O Salmo 78, ele fala de uma forma assim, bem pedagógica, de uma forma bem sintetizada. Ele fala sobre a bondade de Deus, ele fala sobre a vontade de Deus, aí ele fala na sequência sobre a rebelião do povo e ele vai fechar falando sobre as promessas de Deus, as garantias de Deus.
É dessa forma que o Salmo é estruturado e é dessa forma que a gente recebe impactos, a gente recebe inspirações quando lemos e refletimos neste Salmo. Eu começo passando para você justamente a vontade de Deus, aquilo que Ele pretende e quer para o seu povo. Acompanha na sua Bíblia, eu vou ler de 1 a 7. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei, inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força, e as suas obras maravilhosas que Ele fez. Pois Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual Ele comandou aos nossos pais de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. A essência desses 7 primeiros versos no Salmo, ele já abre logo no primeiro verso, falando sobre as palavras de Deus, o que a boca de Deus proferiu, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Portanto, a vontade do Senhor, estabelecida para o seu povo desde a eternidade e até a volta de Cristo, é que se tenha prazer, é que se tenha louvor, adoração, gratidão e uma vida que é vivida no estilo dos mandamentos que Ele deixa para o seu povo. Mandamentos que são para o bem, mandamentos que são para a felicidade, alegria, realização e plenitude de paz na vida, na casa, na igreja, na caminhada do seu povo. E como é que esta vontade é manifestada? Nós estamos num tempo aqui no Salmo que nós não temos grupos de WhatsApp, internet, nós não temos Face, e-mail, telefone, celular, não tem nada disso. Portanto, ele repete aqui no Salmo aquilo que começa desde a criação. Nós queremos que os vossos filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos, uns contem para os outros. Uma geração deve anunciar à próxima geração a vontade do Senhor. E isso tem dado absolutamente certo. Tem dado tão certo que chegou a nós. São milênios de história e tudo isso chega a nós. E é muito legal a forma como esses primeiros versos são passados e como isso coloca para a gente. O versículo 5. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos. Jacó e Israel, esses dois nomes que são carregados de história e de significado, falam da mesma pessoa. Você conhece o Jacó e você conhece o Jacó que recebe o nome de Israel porque lutou como um príncipe junto a Deus e prevaleceu por graça e misericórdia de Deus. Uma história belíssima que narra toda a origem deste nome, deste povo, de toda o DNA de uma nação que se entrega e que se relaciona com o Deus Criador, o Deus Provedor. Então tudo isso a gente vê aqui. Por exemplo, por esses dias eu estava assistindo uma cantata. Quando aqui fala sobre crianças, eu estava assistindo uma cantata e o meu neto mais velho, e o meu neto mais velho não é tão velho assim, ele tem só 6 anos de idade, o Theo, ele estava nessa cantata no colégio dele, é um colégio confessional, é um colégio que a sua doutrina é 90% igual à nossa, e ele está lá e estamos, a audiência, a plateia lotada de avós e pais. E aí eles começam a cantar o Rio Azul, que é um dos hinos mais cantados ultimamente. E aí quando chegou naquela parte,
morte e choro, nunca mais. Os instrumentos param e aquele mundo de criança que estava no palco começa a cantar a capela, e eles cantam com uma força, e tinha o gesto, tinha a expressão, tinha a vida. Rapaz, o auditório começou a chorar, a tremer, a se emocionar, de ver aquelas criancinhas repetindo com força: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, não haverá mais morte ali, mais dor ali, mais tristeza ali. Então foi algo assim arrebatador, arrebatador. Tanto é que esse trecho, a Regina, minha esposa, filmou no celular, nós fizemos um corte desse trecho, eu postei no nosso Instagram, no @edmilson.regina. Impressionante, impressionante. Esse pequeno corte no meu Instagram, ele já teve mais de 3.000 visualizações, mais de 200 likes, os comentários, gente que viu só o corte. Pastor, é arrebatador mesmo, é emocionante mesmo, porque são aquelas criancinhas cantando com toda a força, algo assim tocante. Vontade do Senhor. Quem comunicou para o Theo? Quem comunicou para os meus netos? Os pais. E quem comunicou para os pais? Eu e a Rê, pastor Jorge e diaconisa Sônia. Foram nós que comunicamos para os pais dessas crianças, e esses pais comunicam agora para os seus filhos. O outro neto, o Joca, que tem 3 anos, o irmão do Theo, outro dia ele chega para Tal e começa: Jesus morreu numa cruz, morreu na cruz e ressuscitou, ele está vivo. Quem ensinou? Onde é que ele aprendeu? Aprendeu com os pais. Essa é a vontade do Senhor. Mas aí o Salmo mostra a rebelião do povo. A rebelião do povo aparece aqui em alguns versículos, e eu vou destacar alguns para você. Do 36 ao 41. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua. Pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam eles firmes no seu pacto. Olha o que o texto está falando. O povo era um povo de palavras vazias, de palavras hipócritas. Falavam de coisas que efetivamente, na prática, eles não faziam, não viviam e não guardavam. Mas ele, falando de Deus, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua raiva e não agitou toda a sua ira. Olha o que o salmista está revelando para a gente. O povo é rebelde, o povo se volta contra Deus, mas Deus mesmo assim tem compaixão. Mesmo assim, ele tem longanimidade e paciência com esse povo. E por quê? Olha o verso 39. Pois se lembrara de que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe como nós somos, Deus sabe como é a nossa história, como é a nossa vida. Por esses dias eu recebi a notícia, e pastores recebem essas notícias rotineiramente, da morte de um pastor amigo nosso, e justamente o pastor que fez o aconselhamento pré-nupcial meu e da Rê, alguém que tem uma importância muito grande na minha história e na minha vida. E um pastor que eu sempre admirei, que eu sempre tive como um exemplo, um testemunho, um modelo que me inspirou e me ajudou a me formar. E ele morreu com 89 anos. Por que ele morreu? Um homem de Deus, um homem que passou os últimos 33 dias pregando no leito do hospital, porque ele estava mal de saúde, e lá ele faleceu. E deixa a sua viúva. Por que ele morreu? Por causa da explicação deste verso. Deus, ele olha e fala: eles são só carne. Nós somos como um vento que passa apressadamente. A vida está passando, e a vida está passando muito rápida. E a gente depende dessa compaixão e dessa misericórdia de Deus, porque ele termina dizendo no 39, e esse vento não volta novamente. É agora.
é o presente, a gente precisa viver isso agora. E aí ele termina aqui no 40 e 41. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Essa gente de carne, essa gente que se volta contra Deus, que Deus tem compaixão, que Deus perdoa, que Deus tolera, vira as costas. E ele termina dizendo no 41, eles limitaram o Santo de Israel. Deixa eu te dizer, para você não entender errado esse versículo. Homens de carne que passam como um vento, que são corruptíveis, que são frágeis e mortais, não têm nenhum poder de limitar, de colocar limites ao Deus de Israel. Então, o que é que a licença poética do poeta hebreu neste salmo está falando para mim e para você? O que limita a ação de Deus não é o meu poder em limitar a Deus, mas os meus pecados. Os meus pecados, a multidão de pecados que eu obstinadamente insisto em praticar, colocam limites para mim mesmo. Esses pecados me limitam. Essa é a ideia da poesia do salmista. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é amor, Deus é bondade plena, perfeita. Nada e ninguém tem capacidade de limitá-lo. Mas os meus pecados colocam separação entre a minha pessoa e a pessoa eterna e poderosa de Deus. Aí a gente tem aqui o versículo 54 a 56. E os trouxe para a fronteira do seu santuário até seu monte, que a sua mão direita havia adquirido. Também expulsou os pagãos diante deles e dividiu entre eles uma herança por linha e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Só coisa boa. Agora olha o 56. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Ou seja, é um povo obstinadamente desobediente, insatisfeito e rebelde. Bom, e a graça de Deus? E a promessa de Deus? Onde é que está? Aí eu volto na pergunta, título dessa reflexão. E leio de novo para você o versículo 19. Sim, falaram contra Deus, disseram, pode Deus fornecer uma mesa no deserto? É dessa frase que eu emprestei para propor o título. Pode Deus dar um banquete no deserto? É possível termos um banquete no deserto? Sim, é a resposta. E a resposta aparece aqui do versículo 20 até o 29, que eu vou ler para você. Eis que ele atingiu a rocha, de onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Perceba, o povo está no deserto, está com sede, não tem água, e Deus milagrosamente faz surgir água em abundância da rocha. Grava essa expressão, em abundância, porque nós estamos falando em milhões de bocas a serem alimentadas no deserto. Não é pouca coisa, não é uma família, não são duas pessoas, nós estamos falando em milhares de pessoas. E a água veio jorrando. E aí a pergunta do povo rebelde, tá bom, ele deu água, né? Ok, ele deu água, mas ele também poderia dar pão? Ele também poderia dar carne? O povo quer mais. Olha a reação de Deus no 21. Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então um fogo se acendeu contra Jacó e a raiva também veio contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu. Porque, olha a sequência, e choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu o trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos, ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Deus mandou um milagre. Quando você está no deserto, Deus te manda um milagre para te sustentar e te manter. Aí ele continua aqui.
Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele a fez cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas habitações. Então eles comeram e foram bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. É incrível. Teve banquete aqui. Eles queriam, quando eles perguntam no versículo 19, por acaso dá para ter uma mesa no deserto? Uma mesa no deserto, a gente está falando de uma refeição comum, de uma refeição ordinária, não de algo extraordinário. Mas olha como Deus responde. Água em abundância pura, que sacia a sede. Maná do céu, comida dos anjos. Tudo aqui tem hipérbole, tem exagero, tem a abundância de Deus. E aí ele fala que as codornizes, elas vieram pelo céu como poeira no céu, ou seja, milhares, para alimentar milhares. Experimenta entrar num restaurante chique, porque poucos vão ter o que eu vou te falar. Você tem que ir num restaurante chique. Eu quero comer um filezinho de codorniz. É caro, meu irmão. É muito caro e poucos sabem preparar. Olha o que Deus manda no deserto: maná do céu e codornizes em abundância, carne de forma farta. Ele termina no versículo 29 dizendo o que os clientes de restaurantes chiques gostam. Todos eles foram bem servidos. Você não quer só comer bem, você quer ser bem servido. E ele termina dizendo que todos eles comeram conforme o seu desejo. O que eles desejaram, Deus deu. Isso é um banquete. Deus pode dar um banquete no deserto. E por quê? Porque a graça dele, ela fica manifestada aqui nos últimos versos do Salmo 78, a partir do 65. Mas então, como quem acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor. Não esquece, metáforas e parábolas já foram ditas nos versículos primeiros que eu li, que é como o salmista está escrevendo e é como Deus fala. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não fica assim, perdi a hora. Não, mas ele usa esta figura da pessoa que despertou do sono e do homem guerreiro que pega o vinho para comemorar a vitória, não para encher a cara e se embriagar. Então ele pega essas duas figuras, como quem acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor. E feriu os seus inimigos nas partes de trás, ele os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim. Deus está colocando tudo em ordem aqui. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Deus está estabelecendo a vontade dele, o templo dele, o monte Sião. E construiu um santuário como palácios que ficam no alto, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais, de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Ele está dizendo que ele pegou um desconhecido, um menino, alguém improvável, um garoto que não tinha ambição de ser rei, que não pensava nisso. Ele só pensava em cuidar de ovelhas lá no pasto. Então ele pega Davi dos currais, de cuidar de ovelhas e de suas crias, e no dia seguinte ele está governando Israel, ou seja, hoje eu sou um anônimo pastor de ovelhas. Amanhã, pela vontade de Deus, Davi ele era o pastor da nação de Israel. E como é que ele conseguiu fazer isso? É como fecha o Salmo. Então ele aqui é Davi, ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus na palavra sagrada, na palavra de Deus. E ele fala que Davi administrou o povo segundo a integridade do seu coração. Davi tinha essa capacidade? Tinha. Davi matou um leão, um urso, um gigante, derrotou exércitos. Davi, ele é o rei de Israel mais lembrado, mais saudoso, mais admirado até hoje por todo israelita, por todo judeu.
Davi errou, pecou, se arrependeu verdadeiramente e foi perdoado, e tudo isso está publicado nas Escrituras. Portanto, Davi é o homem que Deus escolhe para liderar e abençoar esse povo, e através dele manifesta a graça do Eterno para o povo. E aí termina de uma forma para mim intrigante: e os guiou pela habilidade das suas mãos. Pela habilidade das suas mãos. É possível ter um banquete no deserto, pastor Ed? É possível. É possível. E para você entender esse final, eu termino essa reflexão lendo para você o último verso do Salmo 90, que é o moto oficial do Ministério de Mulheres da IAP. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, estabelece a obra das nossas mãos. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus. A maioria das traduções, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Aqui na minha tradução fala em beleza, e graça tem a ver com beleza, porque a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, todos esses atributos de Deus, eles são carregados de uma beleza profunda, de uma beleza salvadora. Então seja sobre nós a beleza do nosso Deus e estabelece a obra das nossas mãos. Sim, estabelece tu, o Deus provedor, a obra das nossas mãos. É só assim que eu entendo como é que Davi conseguiu cuidar daquele povo com a habilidade das mãos dele, porque Deus estabelecia e abençoava a obra das mãos de Davi. É assim que a gente consegue ter banquete no deserto, participando. Arregaça as mangas, dobra as suas mangas, põe mão na massa, põe a mão na obra, vai para cima e confia no teu Deus, porque o teu Deus proverá para você, para sua casa, maná, codornizes, para que tenha banquete, apesar do deserto, apesar das muitas lutas que vocês estão enfrentando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha
agradeço, querido Jesus. Glória a Deus, muito bom esse tempo com vocês, muito bom esse tempo aqui na TV Viva a Promessa. Muito bom saber que sim, é possível, que Deus nos surpreenda, que a gente tenha o nosso pão diário, a nossa bênção diária, apesar dos desertos que nós vivemos. Vamos orar agora? Portanto, feche os seus olhos, deem as mãos aí em casa, aqueles que puderem fazer, e vamos orar juntos. Santo e poderoso Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por Tua graça e bondade, cuidando da gente, abençoando a gente, livrando cada um de nós dos perigos desta vida, das lutas dessa vida e ajudando-nos a suportar e enfrentar os desertos que cabem a nós. Mas eu sei que deserto não é um lugar para morar, é um lugar para passar. Que a gente possa passar o quanto antes e termos toda a alegria, Senhor, da terra prometida, das bênçãos tão aguardadas. Sê com teu povo, sê com teus filhos. Em nome, por amor de Jesus eu oro. Amém. Amém, Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.